Bom, pessoal, estamos de volta aqui para dar continuidade ao nosso projeto de nivelamento do SAT, acesso a atividades técnicas do 15º GBM, que fica localizado em Paulo Afonso. Eu sou o Soldado Mota e vou falar um pouquinho agora sobre a instrução técnica número 40 de 2017, que tem como tema a segurança contra incêndio em edificações que compõem o patrimônio histórico-cultural ou cultural da Bahia, e basicamente ela vai trazer alguns conceitos, no início da sua norma vai trazer alguns conceitos, e o mais interessante dessa norma que devemos focar é porque no seu item número 7 lá, ele fala que de alguns parâmetros, de adaptações de todas as medidas de segurança contra incêndio nesse tipo de edificação. Então, a parte mais interessante dessa norma fica restrita a essa parte de parâmetros para adaptação dessas medidas de segurança contra incêndio. A divisão dela no sumário eu fiz em objetivo, aplicação, considerações gerais, procedimentos e adaptações das medidas de segurança. Como eu estava falando, a parte que mais nos interessa, nesse tipo de edificação, que devemos estar sempre atentos. É uma norma, é uma instrução técnica que não se aplica muito à nossa região. Até hoje eu tenho um ano e meio de SAT e até hoje nunca fizemos fiscalizações em locais onde tenha sido considerado no patrimônio histórico, Então é uma norma que, ao contrário da outra norma que eu falei, que é de sinalização de emergência, essa é uma instrução técnica que não se aplica muito à nossa região, nosso dia a dia. Então, iniciando nossa apresentação propriamente dita, quais são os objetivos dessa norma? Ela traz lá que o objetivo dela é estabelecer as medidas de segurança contra incêndio e pânico, visando atender às condições mínimas aceitáveis para a proteção das edificações que compõem o patrimônio histórico ou cultural do estado da Bahia, e também definir a forma para a apresentação do processo de segurança contra incêndio e pânico no CBMBA. Nessas imagens aí, nós podemos ver o mercado modelo, que é considerado um patrimônio histórico de Salvador, da Bahia, E essa imagem, a segunda imagem, é uma imagem em que mostra algumas edificações antigas, que são usadas para comércio. Então, essas edificações também estão sendo alvo dessa instrução técnica. Então, pessoal, essa instrução técnica se aplica aos conjuntos arquitetônicos e edificações históricas ou culturais localizadas no estado da Bahia. Além disso, as edificações residenciais unifamiliares tombadas. Agora, o que seria um tombamento? Um tombamento, segundo a instrução técnica, ela diz que é um ato administrativo oriundo de órgãos de preservação atuantes no estado da Bahia, nas esferas federal, estadual e municipal, que tem por finalidade proteger, por intermédio da aplicação de leis específicas, bens de valor cultural, impedindo que venham a ser destruídos ou descaracterizados. Então, essas residências unifamiliares, que nas outras normas elas estão fora, aqui, se for uma residência unifamiliar tombada, considerada tombada, essa instrução técnica se aplica. Edificações vizinhas a essas residências unifamiliares, ainda que não tombadas, e também toda edificação onde o efeito do incêndio possa atingir tal patrimônio histórico, entendeu? Entrando nessa parte de considerações gerais, essa instrução técnica só considera apenas diretrizes de preservação, que possam interferir, interagir ou alterar ações necessárias à garantia dessa preservação e segurança contra incêndio nas edificações. Na ausência dessas diretrizes de preservação, ele leva em consideração as cartas patrimoniais. O que são essas cartas patrimoniais?
são, segundo a instrução técnica, são recomendações, né, que objetiva salvaguardar os bens da edificação. Então, para a execução das medidas de segurança contra incêndio e pânico na edificação, deve considerar alguns parâmetros, né, que é, por exemplo, qualquer adaptação, né, deve se destacar da composição arquitetônica da edificação. Deve respeitar também todas as partes interessantes do edifício, por exemplo, o esquema tradicional, o equilíbrio da relação, né, com o meio ambiente, e estabelecer um diálogo entre o presente e o passado, que seria, o presente seria as medidas de segurança contra incêndio, né, que antigamente não existiam essas medidas, e o passado é o próprio bem tombado, né. Tem que respeitar também a contemporaneidade dessas edificações, não dificultar futuras restaurações, né, essas execuções das adaptações, e lá ele fala também que deve ser coadjuvante em relação ao protagonismo desempenhado por esse bem, né? Porém, pessoal, essas adaptações não devem ser feitas de qualquer forma, né? Tem que tentar seguir as instruções técnicas normalmente. E se não for possível, né? Aí sim você vai adaptar da melhor forma possível, né? E com os parâmetros que essa instrução técnica traz e que será informado aos senhores mais na frente. Porém, essas adaptações devem garantir pelo menos a sustentabilidade, né, da vida humana por um tempo dentro dessa edificação, né, até que todos os ocupantes saiam, e tem que garantir também a ausência do colapso dessa estrutura, né? Certo, pessoal? Então isso aí isso aí tem que garantir essas adaptações das medidas de segurança, né? Tem que garantir esses temas que foi citado agora, né? Pronto, em relação também aos eventos programados e que for utilizado nesse tipo de edificação, elas devem também ser avaliados os projetos de segurança contra incêndio, né? Verificando se contemplam as medidas de segurança para este caso, né? Então se for utilizado eventos programados nesse tipo de edificação, tem que ser avaliados os projetos de segurança contra incêndio. Nesse caso, qual é o papel do RT nesse tipo de edificação, né? A instrução técnica traz que o papel dele é esgotar todas as possibilidades de intervenção na edificação, né, com o objetivo de de atender todas as instruções técnicas, como eu já tinha dito. Porém, na impossibilidade de realizar nessas intervenções, cabe ao responsável técnico apresentar parecer técnico, né, informando por que essas medidas não tem como ser instaladas nesse tipo de edificação, né? Então, pessoal, dando continuidade, vamos falar aqui em relação ao primeiro parâmetro que essa IT aceita, né, como um parâmetro de adaptação. Lá na instrução técnica ele diz: as edificações que não apresentarem as distâncias de separação conforme o procedimento para dimensionamento da distância de separação previstos na IT 7, né, que é a de separação entre edificações, serão considerados como parte do conjunto arquitetônico. Então, o que é que esse item traz? É que uma edificação não tombada não possuía a separação ideal para um bem tombado. Essa primeira edificação, né, a não tombada, fará parte do conjunto arquitetônico e deverá instalar as medidas de segurança contra incêndio e pânico. Então, lá na instrução técnica número 7, que é de separação entre edificações, ele traz essa equação, né, que é a equação do distanciamento entre edificações, né? Porque sabemos que o que isola um risco é a distância de separação, né? Então, o que significa esses dois parâmetros? Esse alfa é um coeficiente, né, que a gente é obtido lá na instrução técnica 7, que ele depende diretamente da carga de incêndio e da largura e da abertura da largura e da altura, ou seja, da porcentagem de abertura, né? E esse beta depende de existir ou não
o bombeiro na cidade, certo? Então, esse alfa vai depender da carga de incêndio, vai depender da porcentagem de abertura, né? E da relação largura-altura. E o beta depender se existe bombeiro ou não nessa edificação. E após encontrar essa distância de separação, aí a instrução técnica vem e fala que considera essa distância de afastamento a metade do valor desse dente. Ou seja, a gente achou uma distância de 5 metros, sei lá. Então, para essa instrução técnica, ele vai aceitar uma distância de 2,5 metros, entendeu? Nas edificações com ocupações mistas, sem compartimentação entre elas, as medidas de segurança serão o conjunto das medidas exigidas para todas as ocupações. Já nas edificações com ocupações mistas com compartimentação, para a definição das medidas de segurança de cada ocupação, deve ser observada a tabela específica da ocupação, né, conforme o decreto estadual 16.302. Os parâmetros de cada medida de segurança devem ser indicados para cada ocupação, diferentemente da edificação mista sem compartimentação. Havendo exigência das medidas de segurança contra incêndio e pânico, alarme de incêndio ou sistema de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio, para qualquer das ocupações, deverá haver previsão das medidas de segurança em toda a edificação, certo, pessoal? Agora vamos entrar na parte mais importante, né, dessa norma, que é a parte de adaptação das medidas de segurança contra incêndio. Então, ele vai trazer cada parte, ele divide, né, de saída de emergência, ele traz os parâmetros de saída de emergência aceitáveis para esse tipo de edificação. Aí ele traz saída de emergência, iluminação de emergência, sinalização de emergência, brigada de incêndio, plano de emergência, hidrantes, compartimentação, alarme de incêndio, extintores, chuveiros automáticos, sistema fixo de gases, controle de fumaça, instalações elétricas e SPDA. Então, ele vai trazer todos os parâmetros de cada uma dessas medidas de segurança que é aceitável para esse tipo de edificação, né? Então, a primeira medida de segurança contra incêndio e pânico que ele traz na instrução é a saída de emergência. Então, ele fala que as rotas de fuga, como já sabemos, devem conduzir a população a um local seguro, né? E essas medidas de segurança em relação à saída, elas podem ter medidas mitigadoras, né? No caso de adaptar a saída de emergência, no caso de restringir o acesso aos visitantes, colocar placas proibitivas, no caso dizendo a restrição de público, pode utilizar também de visitas guiadas, né? Para limitar o público dentro do estabelecimento, né? E o responsável técnico também pode utilizar de software para evacuação virtual, né? Que aí vai informar ao Corpo de Bombeiros essa situação de quantas pessoas existem ali. Com essa simulação ele pode dizer quantas pessoas estão ali e podem sair num tempo aceitável, né? Para ser avaliado pelo Corpo de Bombeiros. Então, falando da largura das saídas, quando a largura não atender ao mínimo, né, exigido lá pela instrução técnica número 11, essa largura ela não pode ser nunca inferior a 80 centímetros, certo? E quando essa largura da saída não atender também ao item, como eu já citei anteriormente, tem que ser utilizado controle populacional, né, em relação com o dimensionamento das saídas, né, quantas saídas tem na edificação, saber qual a população que aceita dentro daquela edificação. Pode ser utilizado também de placas com lotação máxima, informando que naquele ambiente só pode ter 50 pessoas simultaneamente, né, por exemplo.
Aí outra informação que ele traz também das larguras é que no memorial descritivo tem que informar, né, quem é o responsável, o proprietário pelo uso, e também tem que ser atendida a distância máxima a ser percorrida pelos usuários em um caso de pânico nessa edificação, certo, pessoal? Em relação aos acessos, eles devem permitir o escoamento fácil de todos os ocupantes do prédio, né? Permanecer desobstruídos em todos os pavimentos e ter larguras que atendem ao dimensionamento da população daquela edificação. Eles devem também permanecer sempre livres de qualquer obstáculo, tais como móveis, divisórias de móveis, locais para exposição de mercadorias e outros. Tem que permanecer sempre livres, né, de qualquer obstáculo. Aí uma primeira mudança aqui do parâmetro é que os acessos eles deverão ter altura mínima de 2,5, podendo ser admitido um pé direito mínimo de 2 metros. Porém, tem que ser restritos aos ocupantes da edificação, sejam devidamente sinalizados conforme a instrução técnica número 20 que nós vimos aí anteriormente, e disponham de iluminação de emergência conforme a IT específica, né? Nos locais também em que o pé direito esteja a uma altura de 2 metros, o responsável técnico deverá definir rotas alternativas ou, na impossibilidade dessas rotas alternativas, ele deve propor medidas mitigadoras junto ao CBMBA. O número de saídas nos pavimentos de descargas poderá ser inferior ao mínimo exigido lá na IT, desde que seja comprovada a impossibilidade e que seja apresentado laudo técnico, né? A largura mínima atende à população da ocupação da edificação, o número de saídas. Tem que existir rotas alternativas, né, de acesso à saída, permitindo o escoamento fácil de todos os ocupantes da edificação. Nos corredores também, pessoal, não pode haver materiais de fácil combustão, né, como sofá, cortina, elementos artísticos. E não sendo possível retirar desses materiais, a instrução técnica diz que os mesmos devem ser tratados, né, com aplicação de retardante de chamas, o qual deverá ser compatível com as características dos bens protegidos. Certo, pessoal? Então, pessoal, as portas secundárias, né, nas rotas de fuga, que tenham largura inferior à unidade de passagem, no caso 80 centímetros, e largura mínima de 55 centímetros, com acesso para o exterior da edificação, elas devem permanecer sempre abertas durante o funcionamento e elas devem ser sinalizadas, né? Considerando-se, apenas para o efeito do cálculo, uma unidade de passagem desse tipo de porta será considerada a cada duas, ou seja, duas portas com largura inferior a 80 centímetros serão consideradas uma unidade de passagem. E essas portas poderão representar no máximo 50%, né, das saídas de emergência da edificação. Outra informação que ela traz na norma é que na impossibilidade das portas das rotas não abrirem, né, no sentido do fluxo, elas também devem permanecer abertas o tempo todo enquanto funcionar o expediente dessa edificação. Em relação à barra antipânico, ela fala que só será exigida para a população superior a 200 pessoas no local. E em relação àquelas portas que tem uma dimensão maior que 2,20, né, que é exigido que seja instalada uma coluna central, nessas edificações, para essa edificação, ela isenta, né, essa obrigatoriedade, porque pode causar um grande impacto estético nessa edificação, né, nesse tipo de edificação. Em relação à distância máxima
percorrida, quando as rotas de fuga possuírem características incombustíveis, ou que existam materiais combustíveis e que puderem ser tratados com aplicação de soluções retardantes, a instrução técnica diz que essa distância máxima percorrida pode ser aumentada de até 25%. Em relação ao corrimão e guarda-corpo, ela disse que será admitida uma altura mínima de 92 centímetros, né, para guarda-corpos existentes, em exceção de escadas abertas, né, externa, claro. E o guarda-corpo com balaústras vazadas, que não atendem a determinação específica da IT11, deverão ser adequadas, apresentando soluções a serem aprovadas pelo CBMBA. E também, seguindo aquela ideia de preservação, né, do patrimônio, na impossibilidade de inserir algum corrimão devido a esses critérios, né, de preservação, devem ser apresentadas também medidas mitigadoras a serem avaliadas pelo CBMBA. Em relação às escadas e rampas, ele fala que as escadas e rampas existentes que não compõem e não interferem na rota de fuga não necessitam ser adequadas a normas, mas a garantia de segurança deve ser verificada pelo responsável do uso. E também, no caso de impossibilidade de adequação de escadas e rampas, ele fala o mesmo critério do corrimão e guarda-corpo. Ele fala que o responsável técnico, o responsável pela edificação, pode apresentar medidas mitigadoras a serem avaliadas pelo CBMBA, né? A brigada de incêndio deve ser treinada para analisar a situação, acionar o corpo de bombeiros e desencadear procedimentos necessários que podem ser priorizados ou realizados de acordo com os recursos disponíveis no local. O treinamento da brigada, além do que é prescrito na IT 17, tem algumas peculiaridades que vamos falar aqui, vamos citar aqui, que na parte teórica tem que existir um módulo de acervo patrimonial, que um dos assuntos é o reconhecimento do acervo, né, propriedades construtivas e os cuidados requeridos, que tem como objetivo que todos os brigadistas deverão ter o conhecimento do valor cultural de cada acervo, suas propriedades e os cuidados requeridos para a melhor ação do brigadista no combate ao sinistro e proteção dos bens. Na parte prática, o brigadista tem que saber praticar, né, técnicas de inspeção de teste dos equipamentos e tem que ser todos capacitados para realizar as inspeções rotineiras. O assunto da parte prática é teste de equipamentos, né? Então, pessoal, o plano de emergência consiste num planejamento prévio para uma provável ocorrência de uma emergência e visa facilitar o reconhecimento da edificação por parte da população. Dentro do plano de emergência, deve-se informar algumas
informações complementares. Por exemplo, as ações dos brigadistas, quais são? Retirada dos ocupantes, remoção do acervo, proteção e salvaguarda para os itens do acervo que não puderem ser removidos. E o plano também, em relação aos brigadistas, deve contemplar um tempo de permanência mínima dos brigadistas, visando resguardar sua integridade física, né? Além desses itens, né, que o plano de emergência deve ter, deve possuir também uma listagem dos funcionários, né, e da brigada de edificação, incluindo com os contatos, o telefone desse pessoal, o inventário do acervo e a listagem e identificação. Em relação aos hidrantes, se estes forem exigidos, devem ser projetados normalmente conforme a ET 22, né, do CBMBA. Para edificações térreas, deve-se adotar preferencialmente hidrantes externos, resguardando a sua integridade plástica e o seu entorno. Os abrigos e tubulações do sistema de hidrantes não devem ser instalados em locais que provoquem interferência em elementos artísticos integrados e nem interferir em sua visualização. A tubulação e os abrigos do sistema de hidrante não precisam ser pintados na cor vermelha, porém, elas devem ter algum tipo de identificação dos pontos visíveis, né? Como lá na IT 22 ele citava que obrigatoriamente as tubulações externas de combate a incêndio, né, tanto de hidrantes quanto de chuveiros automáticos, eles deviam ser pintados na cor vermelha. Aqui eles trazem essa flexibilidade que ele fala que não necessita realmente ser pintado na cor vermelha, porque pode provocar muito impacto visual nessa edificação, né? Em relação à reserva técnica de incêndio do hidrante, ele pode aceitar um volume dela, né, de 75% do dimensionamento que é estabelecido lá pela IT 22, né? Porém, ele tem que, na cidade, para que a reserva técnica seja de 75% do dimensionamento, na cidade tem que ter uma unidade do Corpo de Bombeiros e ainda com viatura de combate a incêndio, né? Outro ponto da reserva técnica que nós podemos citar, não, que lá na instrução traz, é que se houver a impossibilidade de instalação dessa reserva, pode ser utilizada a reserva de consumo da edificação. Porém, tem que ser atendido duas condições. O responsável técnico justifica a impossibilidade técnica, né, de execução, e essa reserva de consumo tem que ter uma autonomia mínima de 30 minutos de funcionamento, indiferente ao tipo de sistema do hidrante, né? Se ainda assim essas condições não forem atendidas, existe uma outra possibilidade, que é a de construção de um sistema de hidrante de coluna seca, que é como nós vamos ver nessa imagem aqui. Para que seja instalada esse tipo de hidrante, né, de coluna seca, na cidade tem que existir unidade do Corpo de Bombeiros, né, com viatura de combate a incêndio. Ou também que os brigadistas da edificação, né, tenha disponível um veículo com as características da ABT, né, que eu acho que é um pouco difícil encontrar. O sistema de hidrante de coluna seca deverá dispor dos seguintes elementos: tomada de água, dispositivo de recalques instalados na fachada principal da edificação ou no muro com a divisa da rua, válvula de alívio ou purga, tubulação vertical sem carga d'água com diâmetro e material conforme a instrução técnica 22 e indicação em planta e na tubulação de que se trata de hidrante de coluna seca. É dispensada a projeção de abrigos, mangueiras e esguicho nesse tipo de hidrante. Em edificações onde haja obrigatoriedade da compartimentação horizontal e vertical, cujas características existentes no imóvel apresentem restrições, poderão, né, ser estudadas e apresentadas pelo responsável técnico ao CBMBA. Nós percebemos que o responsável técnico ele pode entrar em contato, tá sempre mandando possibilidades, né, digamos assim, para que o CBMBA possa
avaliar a situação. Nessa norma, o tempo todo ele vem citando isso, que o responsável técnico pode entrar em contato, né, com o CBMBA para ir apresentando possibilidades para que sejam apresentadas nesse projeto. Aceita-se o uso de painéis corta-fogo e de cortinas corta-fogo devidamente certificados em substituição à alvenaria, né? Os depósitos no interior da edificação devem ser compartimentados nos termos da IT 09. Sistema de detecção e alarme de incêndio. Devido à dificuldade de manutenção, recomenda-se que o sistema de detecção de alarme seja implantado com alimentação de sensores realizados por condutores elétricos. Nos locais onde houver extrema dificuldade de executar a interligação, né, desses componentes, admite-se que o sistema de sensores sem fio, desde que seja assegurado sua manutenção. Os eletrodutos não precisam ser na cor vermelha e será obrigatória a instalação de detectores de incêndio nas áreas sem controle visual, em especial na estrutura de entreforros quando receber instalações elétricas. Em relação aos extintores, o que é que a instrução técnica vem nos informar? Os extintores, na verdade, constituem um meio de primeira intervenção, né? Então, o responsável técnico deve projetar esses extintores nas áreas das edificações onde não houver a presença de elementos artísticos integrados ou móveis, né? Nos ambientes onde haja a presença de acervos, esses acervos devem se priorizar a utilização de extintores que levem em conta a característica desse acervo, né? Por exemplo, no ambiente da edificação que abriga acervos documentais, a utilização de extintores à base de gás inerte deve ser utilizada, então, entendeu? São algumas recomendações, na verdade, que ele traz. Uma outra recomendação que ele traz é em relação à utilização de extintores mais pesados, né? Porque ele fala que em locais, né, onde a característica do público apresenta dificuldade, né, para a utilização desse equipamento, deve considerar que o extintor tem que ter no máximo 7 kg. Então, tem que levar em consideração o pessoal que vai utilizar, porque pode ser senhor ou até senhores de idade, né, que vão utilizar, ou até pessoas abaixo de 18 anos e que pode, no máximo, de 7 kg. Se esses extintores possuem uma carga maior, existe a possibilidade de instalações de extintores sobre rodas. Isso é que ele cita lá na instrução técnica. E as recomendações que a instrução técnica traz em relação aos chuveiros automáticos é que seja utilizado, né, um sistema baseado em névoa de água, e recomenda-se também o sistema de ação prévia para evitar o acionamento do sistema em função de algum acidente, né? E volta àquele ponto que sempre essa instrução técnica vem trazendo, né? Vem ressaltando. Caso não haja a possibilidade, né, da instalação do chuveiro automático, o responsável técnico ele poderá propor essas medidas, algumas medidas mitigadoras para a não instalação do chuveiro automático, e ainda ele pode propor, vem a norma dizendo que ele pode propor o chuveiro automático em algumas partes da edificação, deixando outras partes de fora, porque ele pode propor dizer, né, ele pode dizer que naquele local uma dada, como é que eu posso dizer, uma dada obra não pode receber água. Aí ele pode propor dizendo que vai instalar chuveiros automáticos em algumas partes da edificação, porém em uma parte ele não vai instalar, e ele vai dizer por que aquela obra não pode receber água, entendeu? Não pode ter contato com a água. E ele pode instalar também, nesse caso, o sistema fixo de gases, né? Que, para o combate a incêndio, nessa situação onde a água não pode ser utilizada. É importante nesse sistema, só poderá ser empregado, né, gases comprovadamente inofensivos à saúde humana, ou seja, terminantemente proibido o emprego de CO2, né, em ambientes em que exista uma presença de pessoas, né. Em relação ao controle de fumaça, preferencialmente, deve-se optar por um controle natural, né, utilizando as próprias aberturas da edificação. Contudo, o responsável técnico ele pode criar aberturas, porém
devem ser realizadas com a aquiescência do órgão de preservação. Em relação à inspeção visual das instalações elétricas, as edificações deverão ser inspecionadas, né, quanto às suas instalações e atender às prescrições da NBR 5410. É isso que ele menciona lá na instrução técnica número 40. E ele fala que deve ser inspecionada, né, toda a instalação elétrica, inclusive a instalação entre forros e entre piso, quando possível, claro, né? E por fim, e não menos importante, o sistema de proteção contra descargas atmosféricas, né, que ele só cita lá, né, que os edifícios de interesse histórico ou cultural devem atender a NBR 5410 em sua versão atual e vigente. E aqui, pessoal, foram as referências, né, que a própria instrução técnica traz, são as referências aí. E, pessoal, chegando ao fim da apresentação, eu gostaria de falar algumas coisas em relação à dificuldade, né, que eu tive dessa instrução, porque tive que estar pesquisando em algumas normas que eu não tenho tanto contato no meu dia a dia, que é, por exemplo, hidrantes, né, chuveiros automáticos, alguns parâmetros que eu tenho que eu tive que estar aqui olhando para comparar, né? E então, pessoal, é isso aí. Agradecer a vocês aí pela paciência. Espero que eu tenha passado a informação de forma correta, viu? Então, Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, vidas alheias e riqueza salvar.